Gênesis 46 vai relatar Jacó indo com toda a família para o Egito e José encontrando com seu pai Jacó. Então, o que aconteceu? Jacó, ele pegou tudo que ele possuía e partiu. Só que ele chegou primeiro a Berseba. E o que ele fez em Berseba? Ele ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Esse mesmo lugar onde ele ofereceu ações de graça e sacrifício também foi oferecido por Abraão e Isaque, que também haviam feito no passado. E ali, naquela mesma noite, falou o Senhor, Deus falou com ele por meio de uma visão e disse: Jacó, Jacó. Olha, chamou ele duas vezes. Então, aqui é uma atenção redobrada que o Senhor está pedindo. E aí ele respondeu: Eis-me aqui. Aí o Senhor disse para ele: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, porque lá eu estarei, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Porque veja só, ele sabia quando Abraão desceu o que aconteceu no Egito. Ele também sabia que quando Isaque quis descer seu pai para o Egito, o Senhor o apareceu e disse para não descer. E agora ele está descendo para o Egito. Então, devia ter grande temor ao coração dele, porque ele sabe que o Senhor não gostava que descesse para o Egito. Mas aqui o próprio Senhor está falando para ele: Eu te farei uma grande nação. Eu mesmo descerei contigo ao Egito. Olha que coisa rica. O próprio Deus dizendo: Eu mesmo estarei contigo, descerei contigo ao Egito. E também eu te farei subir e voltar a Canaã. E a mão de José, teu filho, fechará os teus olhos, estará com você na sua morte. Olha que consolo ele recebe do Senhor. O Senhor, ele é fiel, imutável e amoroso. O Senhor esteve com Jacó agora ao descer o Egito, da mesma forma que ele esteve quando ele foi lá para Arã e quando ele voltou de Arã para Canaã. Então, o Senhor está conosco em todos os momentos. Muitas vezes a nossa situação difícil, a gente acredita que o Senhor não está olhando, pelo contrário, Ele está conosco. Eles estavam descendo ao Egito, mas aqui o Senhor estava com ele e havia a bênção do Senhor para isso. Então, para onde nós formos, nós temos que saber se há a bênção do Senhor para isso. Então Jacó agora partiu com o coração mais aliviado, né? E ele levou o quê? Foi ele, toda a família, e eles tinham servos, servas, trabalhadores, empregados, eles tinham muito. Então eles foram, só da família foram 66 que nós vamos ver, fora todas as pessoas que auxiliavam ele, que eram servos e servas, né? Então ele partiu com tudo o que tinha para, para o Egito. E aqui, a partir do versículo 8, vai começar a falar de cada filho que teve, cada filho de Jacó e os filhos que eles tiveram. Então vai falar por ordem como que cada um estava com a sua família e quantos entraram ali na terra do Egito. Então nós vamos ter aqui no versículo 26 dizendo que todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 66 pessoas, desceram. E aqui no versículo 27, diz que os filhos de José que nasceram no Egito foram dois. E fala que todos da família que estavam no Egito eram 70. Aí você pode pensar, ué, como que desceu 66 e está falando agora 70? Pensa, 66 foi todos os descendentes que saíram do lombo de Jacó. Aí você conta mais um Jacó, então 67. Quem já estava no Egito? José, 68.
E quanto mais José tinha de filhos? 2 filhos, então 70. Então havia 70 pessoas aqui que pertenciam à família de Jacó que desceram ao Egito. Então nós vemos que um aumento aqui é bem assim, Jacó, depois fala Israel, Jacó, Israel. Jacó nos lembra a natureza humana de Jacó. Israel se lembra a natureza de Deus em Jacó. Então nós também somos assim. Tem horas que nós estamos inclinadas mais para a carne, tem horas que nós estamos inclinados para o espírito. Então, qual é a nossa grande salvação? É a cada dia Deus nos ganhar mais e mais para que a nossa mente se incline para o espírito. E assim nós possamos ter essa comunhão mais aberta e discernimento de Deus para os nossos caminhos, né? E aí Israel, que era Jacó, enviou Judá na frente, seu filho. Olha como seu filho Judá tem tomado a liderança, porque o filho mais velho era Ruben, mas a gente percebeu como Judá já vem tomando a liderança. Por que que ele mandou ele na frente? Com o objetivo de saber onde era a terra de Gósen, como eles iam para a terra de Gósen. Então, e chegaram lá. Assim que José soube, ele pegou a carruagem e partiu imediatamente para Gósen, a fim de encontrar com seu pai Israel. E a hora de ver seu pai, correu, abraçou e choraram. Com grande emoção, comoção, choraram longamente. Gente, que abraço gostoso. Até me arrepio. Que coisa maravilhosa. Agora, pois, já Israel diz: Agora, pois, já posso morrer em paz, porquanto vi o teu rosto e sei que ainda estás vivo. Então, imagine, né? Que cena, que coisa maravilhosa. E a gente pode crer que depois, mais para frente, Israel quis saber como como José foi parar aqui no Egito. Mas aí já havia todo um perdão, regado de perdão e de amor, né? E em seguida José deu algumas informações para eles. Falou assim: Olha, eu vou subir agora para falar ao Faraó que minha família chegou com tudo que eles têm, chegaram. E quando o Faraó perguntar qual é o trabalho de vocês, vocês vão ser claros ao dizer: nossa ocupação é criação e pastoreio de rebanho desde criança. E que isso vem também dos nossos antepassados, sempre fizeram assim. Foi uma forma que José viu, porque o que acontecia? Os egípcios, eles desprezavam a função de pastores. Então, era como se fosse para as pessoas inferiores da sociedade criar e pastorear o rebanho. Dessa forma, eles não se misturaram. Então, lá, o povo que desceu de Canaã, de Israel, ficou na terra de Gósen. Eles não ficaram se misturando com os outros povos. Isso foi uma providência divina e que José teve essa sensibilidade de saber que seu povo não era para se misturar com o povo do Egito. E dessa forma o Senhor preservou o povo de Canaã a não se misturar com o povo do Egito. Então eles estavam no Egito, estavam numa terra frutífera que fazia ali fronteiras com outras terras, perto do delta do Nilo, facilitava ali a parte também de todo ter uma terra fértil, mas eles não se misturaram com o Egito. Nós também, nós usufruímos do Egito para trabalhar, para ter nosso sustento, nossa manutenção, para ter todas as coisas que precisamos, nos relacionamos com o Egito. Mas ó, o que que acontece? Nós somos separados deles. Nós somos assim separados, voltados para Deus. Nós cremos que não é a nossa mão forte que conquista as coisas, não é o nosso braço forte, mas tudo que temos, tudo que somos vem do nosso Deus.